Olá, meus amigos. Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença da nossa querida amiga Tânia de Carvalho. Ela é de São Paulo, tem uma larga experiência na doutrina espírita, tem escrito já algumas obras e hoje quero agradecer muito a sua presença. Nós vamos falar sobre um tema inusitado, que pouco eu tenho ouvido e conversado sobre o mesmo. É sobre a mediunidade nas crianças, o despertar da mediunidade na criança. Tânia, a palavra é sua, as considerações iniciais e vamos falar sobre esse tema muito interessante. É uma alegria renovada estar aqui mais uma vez, junto contigo, junto com todos que nos assistem e que nós possamos passar um pouquinho acerca do nosso trabalho, que é fruto de um trabalho junto à evangelização infantil, um pedido que os pais me fizeram para que eu pudesse fechar em algumas páginas um pouquinho do que é mediunidade, porque as crianças vêm apresentando, e os jovens também, essa faculdade que precisa ser estudada, respeitada, zelada, cuidada com muito carinho. Tânia, eu tenho recebido inclusive crianças que querem conversar comigo sobre o que está acontecendo. Agora essa semana um menino chegou para mim e falou assim, eu preciso falar com você. Eu falei, ótimo, porque eu estou tendo muita dificuldade para lidar com o que eu estou vivendo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Menino de 7 para 8 anos. E ele me disse assim, eu sei o que vai acontecer. Eu falei, mas como assim? Uma pergunta só para dar mais ênfase, né, ao assunto. Eu disse, olha, Aguinaldo, é que eu previ a morte da minha tia. E falei aliás, é tia-avó, irmã da minha avó. E eu falei para minha mãe, assim, a tia vai morrer. O filho não fala nada para sua avó que ela morre primeiro, né? Mas aí eu falei para ela, mas ela disse assim, mas meu filho, como? Ela tá ótima. Aí, não, mãe, ela vai morrer em breve. E logo em seguida, ela teve um câncer e morreu. Então, esse é um caso agora dessa semana, mas tem muitos outros. Fala um pouquinho para nós sobre essas faculdades que estão acontecendo agora, praticamente em todo lar tem um menino que está começando uma mediunidade ostensiva. Nós observamos, e é por isso do livro, que a nossa casa espírita, ela fica num local que recepciona muitas crianças. Nossa evangelização infantil hoje está em média de 100 crianças, mas já esteve sempre lá pela casa dos 200 crianças antes da pandemia, né? E os pais chegavam apavorados com esse tipo de pergunta, com esse tipo de situação. Nesse caso, uma premonição, não é? Em outros casos também, em que as crianças vinham até o quarto dos pais dizendo, por favor, papai, vai até o quarto que tem lá um amiguinho que não me deixa dormir, ele quer brincar e eu estou cansado, eu quero dormir. E os pais procuravam a nossa casa de paz e amor, desesperados, as crianças tranquilas, porque a mediunidade ela é da organização humana, né? É da fisiologia, né? Missionários da Luz, um livro tão importante para nós espíritas, psicografia do nosso querido Chico, no ditado do espírito André Luiz, nos traz lá no capítulo 2 já, a glândula da mediunidade, na qual o Dr. Sérgio Felipe se debruçou, nosso grande pesquisador, né? Sim. Ele se debruçou, estudou e nos explicou que essa glândula é uma verdadeira antena que nos conecta com o mundo espiritual. E Dr. Bezerra de Menezes, no livro Recordações da Mediunidade, da nossa queridíssima Dona Ivone de Amaral Pereira, diz-nos que essas mediunidades, desde o berço, as mais seguras que se apresentarão, porque fruto de longas etapas reencarnatórias. E aí eu achei bem interessante a fala de Dr. Bezerra, porque até a mediunidade
quando ela é exercida ostensivamente, ela vai nos propiciar um ganho para próximas reencarnações. Então nós observamos que na vida tudo é conquista. Muitas vezes nós estamos lá no curso de médiuns desde 1980. Então já passaram muitas criaturas por nós na condição de, entre aspas, alunos, porque na casa espírita nós estamos sempre trocando, né? Aprendendo. Nós estamos aprendendo juntos. E muitos nos chegavam e diziam: eu não tenho mediunidade. Eu não vejo, eu não sinto. Aí eu dizia assim: eu não acredito. Porque todos nós temos essa possibilidade. É uma condição orgânica. Nós temos isso lá no Livro dos Médiuns, capítulo 14, e até no Evangelho. Nós vamos encontrar no capítulo os sãos não precisam de médicos, em que Kardec é muito claro ao dizer que é uma condição, a mediunidade física, orgânica, da qual todos podem ter, como de ver, de ouvir, de falar. Então, falar de mediunidade na criança é falar na mediunidade como um todo. Porque quando ela se apresenta na infância, como o Dr. Bezerra nos esclarece, serão aquelas mais seguras. E esperamos que esse médiumzinho, né, possa se engajar no trabalho da casa espírita ou em outros cultos, que também a mediunidade é exercida, diferentemente da casa espírita, é claro, mas que não deixa de ser mediunidade. Ô, Tânia, eu estava lá em Uberaba, eu, Chico e o Jerônimo Mendonça. Nós estávamos lá conversando e chegou uma menina de 16 anos e falou assim: Chico, eu tenho mediunidade, o que você tem para me falar? E eu pensei, agora eu vou receber uma aula de graça do Chico, né? Ele disse assim: minha filha, mediunidade é para trabalhar. E não falou mais nada. E eu depois fui pensar sobre essa pá para trabalhar, porque a pá é um instrumento maravilhoso, que qualquer trabalhador braçal sabe o seu valor e a usa, né, de uma maneira rotineira. Só que um detalhe, se você não souber manusear a pá, ou você joga para o outro lado, ou não chega no local desejado, ou quando você manuseia pode bater na cabeça de alguém, né? Ou seja, se você pisar também na pá sem um calçado adequado, você corta o pé. Então, daí eu fui entender que a pá é um instrumento maravilhoso para você conhecer, como lidar com ele. E a mediunidade precisa ser muito bem estudada e entendida, não é para que se obtenha um bom resultado da mediunidade. Exatamente, tudo nós precisamos conhecer. É muito importante essa fala. O Chico, ele era muito simbólico e objetivo, não é? A mediunidade é um instrumento. Eu digo que é uma ponte de amor entre os dois lados da vida, mas que para lidar com ela nós precisamos educá-la. É muito comum nós ouvirmos na casa espírita: eu vim aqui para desenvolver mediunidade. Nós não desenvolvemos mediunidade, nós a educamos. E eu digo lá para os nossos queridos companheiros que médium sem livro debaixo do braço é meio médium. Então nós precisamos nos debruçar nos livros básicos, claro, o Livro dos Médiuns, tanto que foi o segundo que Kardec se debruçou para nos trazer como lidar com esse instrumento que o Pai maior nos oferece. Porque o médium, ele é o intérprete da espiritualidade. Então, o espírito, ele vai mandar uma ideia e nós, com o nosso conhecimento, nós vamos decodificar essa mensagem. Se formos aculturados, daremos uma mensagem de um conteúdo, de uma forma com um português claro.
e que muitas vezes impressiona, como nós vemos o Chico, Divaldo, Raul Teixeira, Dona Ivone Amaral Pereira e tantos médiuns na nossa casa espírita que estudaram, se prepararam, trabalham com muito zelo com a sua mediunidade, eles vão sim passar uma mediunidade, uma mensagem com conteúdo. E aquele que não é aculturado fala, nós voltou, mas nós temos que observar o conteúdo dessa mensagem. O que o Espírito passou, quis nos orientar. Então, um bom médium é aquele que se dedica com prazer, é aquele que renasce com suas características físicas próprias, que não foi excitado para ser um médium, ela é espontânea, e que também se dedique a estudá-la e a compreendê-la. Chico Xavier dizia no final da sua vida que ele ainda estava educando a sua mediunidade. Ora, ele que é a nossa representação. Eu digo para mim que Chico Xavier e Dona Ivone do Amaral Pereira são dois médiuns que servem de baliza para quem quer exercer esse dom que nos é emprestado, não é? A mediunidade, existe o mediunismo que é o que todo mundo tem. Quando alguém diz assim, olha, visita o fulano, joga na nossa tela mental, a gente diz, eu estou com saudade do fulano, eu vou estar na casa dele. Chega lá, a pessoa está precisando muito de ajuda, às vezes para comprar um comprimido que está dando convulsão num filho, que custa aí R$2. E compra-se o remédio, dá para a criança e no final a criatura diz, foi Deus que mandou você aqui. Deus nada, fui eu que tive vontade de te ver e vim aqui. Olha, a espiritualidade usa a nossa condição espiritual para fazer um trabalho de amor, como você mesmo disse, mediunidade é um trabalho de amor. Então, aquela inspiração, eu estou com saudade do fulano, eu vou lá, já é um benfeitor que usou esse mediunismo para nos levar à casa daquela criatura para atendê-la. Então, os espíritos nos usam de N maneiras para objetivar um atendimento às criaturas. Agora, o mediunato é quando é mais ostensivo, né? Quando a pessoa já nasce, como você mesmo disse, criança vendo espíritos, né? Outro dia uma menina de 9 anos falou assim, Aguinaldo, eu preciso falar com você, você está aqui na nossa casa espírita. Ah, pois não, vamos conversar. Não, no seu consultório. Eu falei, meu Deus, menininha de 9 anos. Eu disse para ela, mas no meu consultório eu quero conversar com você lá. Então tudo bem, amanhã você pode? Posso. Então amanhã à tarde você vai lá. Eu achei que ela não iria, mas tudo bem. No outro dia, estava lá, minha secretária disse assim, não, tem uma menina que quer falar com você. Eu falei, meu Deus, veio mesmo. Aí ela chegou, entrou no meu consultório, falei, mas quem está com você? Porque eu não queria atendê-la sozinha no consultório. Aí ele disse, meu tio. Então fala para o seu tio entrar aqui com a gente, para a gente conversar. Não, eu quero falar sozinha com você. Nossa, então tá bom, então senta aí, vamos conversar. Eu falei, o que está acontecendo? Não, porque eu vejo espíritos e minha mãe fala que eu tô lelé da cuca. E eu fui numa casa espírita e me disseram que eu estou obsediada. Mas, Aguinaldo, quando a gente vê os espíritos, conversamos com eles, e esses espíritos nos dão informações boas, positivas, isso é obsessão? Eu acho que não. Eu falei, eu também acho que não. Pois então. E tanto é que eu falei para minha mãe, olha, eu estou vendo o fulano, ele vem aqui, sempre conversa comigo. Ela falou, não acredito nisso. Se ele está conversando com você, me dá uma prova. Nisso, o celular estava em cima de uma mesa, caiu no chão, e a mãe, que era dona do celular, pegou o celular, olhou, estava escrito o nome do espírito que ela conversava com ele. Aí a mãe falou, não, realmente alguma coisa está acontecendo. Foi que pediu para ela vir à nossa casa para falar comigo. Só para dar essa ênfase de que hoje a mediunidade está muito ostensiva, como é o caso desses dois meninos que vieram falar comigo. Isso é mediunato, não é mediunismo. Mas nós temos que nos preparar para isso, não é? Sim, e essa preparação demanda tempo,
Essa preparação demanda persistência, porque para ser médium não basta só ter as condições físicas, precisa ter vontade, determinação, não ter preguiça e não ter pressa. Quando nós falamos isso, nós lembramos muito do nosso querido Divaldo Pereira Franco, desculpe-me. Quando ele recebe, logo jovenzinho, a presença de uma mulher, um espírito amigo, que permanece com ele por muito tempo, até que se apresenta como Joana de Ângeles. Ele até achou um nome assim muito singelo, né? Ele queria um nome mais pomposo, não é? Depois de 10 anos de grande trabalho, de parceria, ela diz: vamos agora iniciar o nosso trabalho. Mas, irmã, 10 anos de trabalho, rasgue tudo e vamos começar daqui para frente. Então é importante nós lembrarmos que nós precisamos sim. Às vezes a pessoa chega à casa espírita e nos fala: eu gostaria muito de trabalhar na casa espírita, eu tenho mediunidade. Aí nós dizemos: então vamos iniciar um curso. Mas quanto tempo? 3 anos. Primeiro nós vamos estudar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e depois a parte prática. Ah, mas isso demora muito. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Mesmo porque esses cursos é uma vez por semana, são 4 vezes ao mês. Durante um ano, teremos aí poucas aulas. E para estudar a doutrina espírita, nós vamos estudar ad eternum. E quem se habilita a ser médium no compromisso com a espiritualidade, é muito sério o compromisso. Não é chegar, agora para mim chega. Não. Do momento que começou, entendeu, é para o resto da vida, ad eterno, como você colocou, não é? Ontem nós estávamos fazendo uma palestra e ao final, hora dos autógrafos, chegou uma moça muito bonita, inclusive, e ela me disse assim, parou na minha frente, ficou me olhando e disse assim: e se a criança já tem 32 anos, ainda dá para ler o seu livro? Eu disse sim, porque sempre há tempo, sempre nós podemos iniciar nessa tarefa, que é uma grande oportunidade. E nós não podemos perder oportunidade nenhuma, o tempo está correndo muito rápido. Nós já estamos adiantados, começou agora o ano e já estamos quase no meio do ano. E assim é que, de repente, vamos ser chamados a voltar à pátria espiritual. E o que é que nós fizemos? Uma reencarnação é um compromisso sério que nós idealizamos na espiritualidade, normalmente, né? Com um plano de voo. O que é que eu posso realizar nessa próxima encarnação? Aí os nossos benfeitores amigos nos ajudam, avalizam nossas reencarnações, caminham conosco, nos inspiram. E muitas vezes nós falamos: ai, hoje está chovendo. Ai, hoje eu estou muito cansada. Ai, amanhã sempre temos ótimas desculpas. E é comum amigos nossos que nos acompanharam nos cursos, na casa, né? Que estamos há muitos anos na casa espírita, dizerem assim: Tânia, você ainda está lá no Paz e Amor? Surpresos. Ainda? Ainda. E eu digo: ah, se eu não estivesse na casa espírita, com certeza você estaria me visitando em alguma instituição. Por quê? Tudo aquilo que não é usado vai conspirar contra o nosso favor, não é? Então, mediunidade, ela precisa ser exercida com amor, com desprendimento, na certeza de que quem sai ganhando primeiro somos nós mesmos. Eu nunca me esqueço de uma senhorinha que, inclusive, foi aluna de Edgar Armon, nosso queridíssimo o comandante Edgar Armon. E ele trabalhava lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, era muito rigoroso. E a dona Martinha
dizia, nossa, ele era tão rígido, disciplinador, mas tão amoroso. E ela já, muitos anos depois, já na casa de quase 90 anos, ela ainda trabalhava na sala dos passes. E foi entrevistada num jornal importante de São Paulo, eu não me recordo se Folha ou Estado de São Paulo. Foi um capítulo inteiro ali no jornal, na época boa dos jornais no domingo, que eram recheados, né? E aí o repórter perguntou, Dona Martinha, a senhora é tão vivaz, tão jovem nessa idade? Ela disse, meu filho, as pessoas vão à casa espírita buscar o tratamento espiritual, o passe. Mas muitos chegam lá ressabiados e tomam o passe como se estivesse com capa e guarda-chuva. E aquelas energias maravilhosas ficam no ambiente, eu as absorvo. E eu estou ótima, porque o trabalho nos faz rejuvenescer. E o trabalho junto à espiritualidade superior, muito mais ainda, Nem não fale, é? né? Muito mais ainda. O campo vibratório e o respaldo que a espiritualidade dá para quem trabalha, não é? Porque quando a pessoa está ociosa, sem fazer nada, diz os benfeitores que elas são deixadas meio à deriva, viu? Não dão tanta proteção para essas criaturas, não. Mesmo porque eles trabalham dia e noite. Eles não têm tempo a perder. E quando encontram uma pessoa que é trabalhadora, uma pessoa que é séria, responsável, eles pegam e abraçam e colocam no colo. Então imagina que é trabalhar com a espiritualidade, com disciplina, né? Com amor, com dedicação, com carinho. Eles praticamente assumem a vida da pessoa e passam a ser instrumentos, né? Esses médiuns dos espíritos. E que bênção ser qualificado com uma mediunidade ostensiva para poder fazer o bem e saldar os débitos, porque às vezes a pessoa acha que médium é aquela criatura que vem com a auréola de santidade e que é o suprassumo. Não. Muitas das vezes a mediunidade vem para nós saudarmos, quitarmos débitos lá de trás. E é um grande instrumento, porque através da mediunidade, às vezes até aqueles obsessores a quem nós prejudicamos, eles vêm através da mediunidade, são assistidos e são conduzidos, né? Então é muito importante a gente trabalhar na mediunidade para resolver essa problemática pretérita, exercitar a mediunidade educando agora e criando um futuro promissor, porque se trabalhar durante uma vida na mediunidade, imagina que nós vamos estar no plano espiritual também aparatado para continuar trabalhando com os espíritos. Né? Sim, porque se temos amigos aqui, se criamos esses vínculos aqui, com certeza eles se perpetuarão. E como você bem disse, é um instrumento a mais. Quantas vezes nós chegamos à casa espírita cansados pelo viver e conviver com as dificuldades que são inerentes ao nosso dia a dia, e em mundo de transição como esse que nós estamos vivendo, nós temos que ter um compromisso quase, diria, com a espiritualidade. Nós necessitamos, para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, emocional e espiritual, nós precisamos estar abraçados com a caridade. E na casa espírita, na medida que você chega e aquilo que você apreende, você se dispõe a compartilhar com o outro, é caridade em ação. Angariamos amigos encarnados e aqueles desencarnados que acompanham aquela pessoa, seus anjos guardiães, também estarão valorizando a nossa contribuição junto àquela pessoa, que de uma maneira até às vezes muito singela, uma fala, o passe que parece ser tão simples, mas que resulta numa transfusão de energias importantíssimas para quem bate à casa espírita em busca de socorro, uma palavra de orientação. Quantas pessoas buscam a nossa casa de paz e amor, querendo que nós expliquemos, olha, faleceu uma pessoa muito querida
e me disseram isso ou aquilo, e eu quero que vocês, como espíritas, me expliquem. Isso é verdade? Porque eu achei muito fantasioso. Então a pessoa bate a nossa casa para que a gente possa explicar como é esse vai e vem entre os dois lados da vida, como nós podemos consolar. Quantas casas espíritas detêm médiuns abnegados, à maneira de Chico Xavier, que escreveu mais de 10.000 cartas consoladoras. E quando uma carta chega para uma família, ela vai beneficiar não só aquela família, mas todo o grupo de pessoas envolvida com aquele luto, não é? Então a mediunidade é realmente essa ponte de amor. É esse momento em que nós vamos, além de nos ajudar, veicular o bem em direção ao outro. É maravilhoso. Nosso tempo está finalizando e eu quero agradecer muito a sua participação. Que você volte sempre a Rio Preto e venha falar conosco, Tânia. E você é um doce. E ademais dizer que para as crianças que têm essa mediunidade já de imediato, logo nos primeiros anos da infância, levem-nas para a evangelização das casas espíritas. Porque mediunidade, para ser entendida e estudada, não há como a casa espírita, que já está aparatada, já tem pessoas com experiência para ajudar essa criança. Porque se ela não for muito bem orientada, ela pode se perder nessa trajetória aí do tempo. Porque médium é médium, é uma antena psíquica, e se não for bem conduzida, essa antena ela pode captar forças negativas. Então é muito importante orientar essa criança. Então, os pais tenham esse carinho, esse cuidado para com os filhos, levando-os à casa espírita para serem evangelizados desde o começo da vida, porque lá na frente isso vai fazer a diferença. Um grande abraço a todos, até quarta-feira que vem com o nosso novo Papo do Bem.